Agora a gente vai falar um pouquinho, Franja, num formato, até para a galera não estranhar, um formato um pouco diferente. Vai ser mais dinâmica a nossa análise aqui do jogo. Vamos falar de questões que vão além do 1-1 mesmo, do placar com o time do Afogados. Chatinho, né? Esse Afogados no caminho do Santa Cruz, né, Franja? Mas queria que você trouxesse aí a sua visão geral, tá? Sobre o que aconteceu na estreia do Santa, no nosso Galeta, no nosso Pernambucano, esse jogo com o Afogados, no estádio do Arruda, do qual você fez parte também, né? Personagem aí, na arquibancada. Na arquibancada, pois é. Então, em primeiro lugar, meu muito boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Aquele Abraço. abraço, né? É isso, sintam-se todos abraçados aí, né? Passinho, primeira vez que eu estou gravando aqui com ele, satisfação, companheiro. Vitor tirou o cavanhaque, vi lá, tirou o Você cavanhaque, viu que eu vim né? trajado em sua E da homenagem outra hoje, vez viu, eu querido? falei. Ele tá Eu tão tô vendo, feliz com rapaz. isso. A camisa tá bonita. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Minha gente, me diga uma coisa. Vocês têm aquela sensação, quando vocês tiram férias, né? Veja, você vai trabalhando ali o ano inteiro, né? E aí você tira férias, normalmente 30 dias. Geralmente, quando você volta para o trabalho, você volta revigorado, você volta paciente, você volta mais tolerante, você volta mais leve. Não é isso? Tu tá voltando Pronto. puto já, não tá? Essas férias do. Pois é, rapaz, essas férias para o torcedor de Santa Cruz, elas duraram 5 meses, né? O Santa Cruz fez, já teve, já estreou na temporada, né? Já tem 2 jogos, mas digamos assim que hoje foi a estreia de verdade, porque foi o primeiro jogo aí para o seu torcedor, né? Pude acompanhar, já que os 2 primeiros não teve presença de torcedor. E aí, rapaz, bastaram 15 minutos, sabe, para essa tolerância, essa paciência que eu citei agora há pouco, que a gente geralmente tem quando está de férias, né? Quando volta de férias, isso acabou rapidinho. O torcedor de Santa Cruz já estava nervoso, já estava irritado, já estava, né, tenso, como se estivesse jogando sem parar há 3 anos e meio, né? Foi um jogo que surpreendeu, dessa vez negativamente, né? Porque o Santa Cruz fez uma boa partida contra o Caucaia, o Santa Cruz fez uma partida de regular para boa contra o Ferroviário, e agora foi uma partida ruim. O primeiro tempo do Santa Cruz foi muito ruim. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é... O Afogado deu uma sobrada Qual mesmo no primeiro tempo, né? 1-0 saiu foi? barato, né? Foi. Então, mas o problema é o seguinte: o Afogados não está, em tese, num nível, num patamar acima de Calcaia e de Ferroviário, certo? Então, então me chama a atenção o fato de ter jogado tão diferente, né? De ter tido uma postura tão diferente contra o Afogados da postura que tinha tido nos 2 primeiros jogos. Então, eu quero saber qual foi o Santa Cruz que fugiu do tom, que saiu da linha, né? Foi esse jogo de hoje, que é aquele jogo que... Tem jogo que você não acerta nada, né? Então, o jogo de hoje, o Santa Cruz não fez... praticamente nada do que o Santa Cruz fez deu certo. Para não dizer que foi nada, houve um pênalti ali, depois que acabou sendo contestado, assim, se teria sido pênalti ou não, e na cobrança você converteu, ponto. Mas não há absolutamente nada que você diga assim: rapaz, isso aqui funcionou. Isso aqui, se você pensar direitinho, deu certo isso aqui, sabe? As coisas deram tudo errado para o Santa Cruz contra o Afogados. Então, a primeira pergunta que eu faço é: qual o Santa Cruz verdadeiro? Assim, é aquele que jogou contra Calcaia e Ferroviário, ou o que a gente tem, digamos assim, é isso que a gente viu hoje, né? Essa pergunta a gente vai precisar, o tempo vai responder isso para a gente, né? Não agora, o tempo vai responder isso para a gente. Não temos muito tempo, né? Porque domingo você já tem um clássico das emoções, e aí já é uma partida com um peso maior, né? Mas, assim, o jogo contra o Afogados, ele evidenciou
algumas coisas que eu já tinha pontuado aqui, e alguns pontos fracos do Santa Cruz, e expôs outro, né? Por exemplo, eu tinha dito aqui, para quê, né? Para que eu fui dizer isso? Mas eu disse, né, que meu goleiro, até então, nos 2 primeiros jogos, tinha sido o jogador mais regular do Santa Cruz. Infelizmente, eu abri a boca para dizer isso. Para quê? Né? Meu goleiro hoje, pelo amor de Deus, né? Meu goleiro. Falhou, meu Colaborou. goleiro. Falhou, inseguro, nervoso, sem time, fora do tempo, né? Então, foi um dos piores em campo, né? Foi disparada a pior atuação dele, e aí já a torcida do Santa Cruz já está pedindo banco, bota no banco, o goleiro não serve de nada, coisa e tal, coisa e tal. Eu não sei se o torcedor do Santa Cruz tem ideia de que o reserva imediato de Matheus Inácio é Geazi, certo? Eu não sei se o torcedor tem essa noção, mas assim, se tiver, aí ele deve ficar bastante preocupado, porque se o goleiro titular você acha que ele não tem condições, que não inspira confiança, coisa e tal, você tem confiança em Geazi para assumir o gol do Santa Cruz, né? É. Esse foi um dos erros. Eu estava me preparando para dizer assim, rapaz, o Santa Cruz tem um problema. Ainda bem que eu freiei e não disse isso, porque eu pensei, queria eu que o Santa Cruz tivesse um problema. Se o Santa Cruz Tem tivesse muito, um né? problema, isso não era problema nenhum. Era solução, não é problema nenhum, né? Então, apareceu esse problema que não tinha, né, no gol do Santa Cruz, e outros foram evidenciados, né? Por exemplo, é impressionante, se você analisar a partida do Santa Cruz, você vai acompanhar, não precisa ver o jogo todo não, tá? Se você olhar 15 minutos, você percebe isso que eu vou dizer. O volume de jogo do Santa Cruz, ele é muito maior pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Mas é muito maior. É como se o Santa Cruz tivesse um lado esquerdo praticamente morto. Praticamente morto. Ele só consegue jogar pelo lado direito. E muito, assim, dos motivos para isso, além de você ter jogadores ali mais leves que caem pela direita, mas assim, é porque o Santa Cruz não tem um lateral esquerdo. E eu disse, essa eu acertei, tá? Essa aqui eu Ah. acertei. Eu já disse desde a da gravação passada que meu lateral esquerdo não existe. Porque ele não apoia. É, Eu vi o eu não vou movimento da dizer que é galera pedindo engraçado, porque isso, Renatinho, porra. Falei, caralho, velho. veja bem, aí é outra conversa. Renatinho, vamos dar essa pausa aqui, né? Renatinho, o que acontece com o Renatinho? Renatinho está muito tempo sem jogar, né? E tava, enfim, chegou lá no Santa Cruz para treinar, coisa e tal, e eu amo Santa Cruz, coisa e tal. E aí as pessoas começam, o História torcedor, com o Zé ele tem Teodoro, aquela coisa, né? e já ali com o Zé Teodoro, claro, que ele conhece muito bem, né? É, mas assim, o torcedor, ele tem um problema. É que às vezes ele tem dificuldade de perceber que o tempo passa, velho. O tempo É, passa. Então, quando você pensa em Renatinho, aí você acha que é o Renatinho ali de 10 anos atrás. de 2011, Porque né? se fosse, veja, olha, escuta o que eu estou dizendo, se fosse o Renatinho de 10 anos atrás, ele era titular fácil da lateral esquerda do Santa Cruz. Mais fácil. Até porque eu acabei de dizer que o Santa Cruz não tem um lateral esquerdo. Né? Porque o lateral esquerdo do Santa Cruz, ele tem certos momentos em que o jogo, sabe, o time está propondo um jogo pelo lado esquerdo e ele fica meio que parado, sabe? Ele não se posiciona, ele não se movimenta, ele não aparece, ele não dá opção, sabe? Ele não acompanha um companheiro dele que está ali no lado esquerdo do campo. Ele está esperando que quem faça isso, que eu desça da arquibancada, bote um short na camisa e vá jogar? Sabe? Ele tá esperando quem? É você mesmo, companheiro. Tem um companheiro seu do teu time, do lado esquerdo de campo, apareça, seja uma opção, sabe? E ele fica meio que dormindo, assim, ele não aparece, né? Então, assim, o Santos tem esse grave problema na lateral esquerda. Quanto a Renatinho voltando, e aí já começa-se
a especular isso, de que ele poderia ganhar uma chance sim, porque está se condicionando, coisa e tal, e ainda mais ter esse problema que eu estou falando na lateral esquerda, né? Mas, assim, eu reconheço assim, que Renatinho teve algum bom momento no Santa Cruz, e mais do que isso, tem a identificação com a torcida, né? Mas no jogo Santa Cruz e Retrô, né? Retrô e Santa Cruz, ano passado, ali na Arena de Pernambuco, né? Valendo a classificação na Série D, na hora que eu estava entrando no estádio, Renatinho passou junto de mim, né? E me chamou a atenção como, assim, um cara que não tem idade, digamos assim, para se aposentar, né? Não é um cara considerado velho para futebol, e como ele estava tão fora de forma, aquilo me chamou a atenção. Ele não tinha um físico de um jogador de futebol, ele tinha, sim, um físico que eu tenho, de torcedor que toma cerveja e vai pro jogo tomar cerveja, sabe? Me chamou a atenção, e eu não tô, pior que eu não tô tirando onda, não, tá? Realmente é verdade. E até É eu uma lamentei média, esse, né? porra, velho. Exatamente, eu até fiquei meio assim, porra, velho, Renatinho, mas enfim, tava lá, coisa e tal. Então, eu não acredito, assim, que um jogador que tá tanto tempo sem jogar, né, profissionalmente, sem um clube, enfim, e que até meses atrás estava tão fora de forma, enfim, eu não acredito que eu não vejo como uma boa para o Santa Cruz agora, não, tá? É, mesmo que ele fosse, porque também o que se especulou é que ele não viria para jogar na lateral esquerda, porque ele realmente não teria condições, não aguentaria nesse momento jogar de lateral, que ele quando ele começou no Santa Cruz, ele jogava de lateral, né? É. Aí, eventualmente, eles botavam ali para jogar como se fosse um meia, mas Mas nunca a funcionou posição bem, dele era não. lateral. Pois é, mas aí especulado que ele poderia ser uma opção ali para jogar no meio. Enfim, eu não vejo como uma boa, não, essa contratação de Renatinho, Eu não. acho que ele Até porque só tá se cogitando isso porque é no Santa Cruz. porque é no Santa Cruz, claro, pela identificação, né, pela É. bagunça, por uma série de coisas, né? Eu acho o seguinte, poderia ser uma consequência, poderia ser uma coisa natural, digamos assim, Renatinho, fica treinando aí. A Renatinho perdeu 1 quilo, perdeu 2, perdeu 3, tá em forma, começa daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, Renatinho está em forma, e o Santa Cruz tá carente no lateral, não sei o quê. Aí você pode pensar, mas não assim, antes que isso aconteça, antes que ele esteja em forma, antes que ele pegue na bola de verdade, aí a turma já está querendo, sabe, botar Aham. ele. Enfim, você está atropelando ali uma coisa, o curso natural das coisas, né? Enfim, eu posso estar errado, posso quebrar minha cara, mas nesse momento não vejo como uma boa contratação de Renatinho, não. Concordo. Apesar desses problemas na lateral esquerda do Santa Cruz. Outro problema grave no Santa Cruz é zagueiro, né? Eu disse aqui também, ah, quando eu faço análise do Santa Cruz, eu sempre pondero, minha gente, o seguinte: eu não estou querendo montar o time dos sonhos do Santa Cruz, não, porque se eu quisesse montar, eu ia buscar no futebol europeu, dos gigantes do futebol europeu. Quando eu tento meio que arrumar, dar uma dica assim, ou eu acho que tem que ir por aqui, eu acho que tem por aqui, eu pego as prioridades, né? Eu vejo o que eu acho que está muito ruim, e olha, primeiro esse aqui, segundo esse, e pela falta de dinheiro, você sabe que mesmo que você não esteja satisfeito com uma posição ou outra, você tem que manter, você não tem dinheiro para trocar tudo, né? Então, feito esse preâmbulo todinho aqui, eu disse na gravação passada o seguinte: Alemão, ele não pode ser, como é atualmente, o melhor zagueiro do Santa Cruz. Ele não pode ser. E Alemão é. Muita gente detonou o Alemão, mas Alemão é, hoje, da dupla de zaga titular, o melhorzinho. E não pode. Deveria ser o contrário. Você deveria ter. O que o Santos precisa fazer é arrumar um zagueiro melhor que Alemão, para que Alemão seja aquele que a gente critica Alemão. Sabe? Que o cara que destoa. Entendeu? Mas ele não pode ser o melhor, porque se ele é o melhor da zaga, e o outro é o quê? Que foi o Ítalo, sinceramente, é, é uma atuação muito fraca, inseguro, né? É, é,
E aí, deixa eu dizer uma coisa. Professor Ranieri, ele tem uma coisa, uma filosofia de jogo que é muito bonita, é muito interessante, coisa e tal. Que é o seguinte: ele diz que joga aqui, ele não gosta de chutão, certo? Isso é muito bom, né, minha gente? Trabalhar a saída de bola, sabe? Toca do lado ali, você se apresenta, você recebe e sai, se desloca, dá opção. Isso é muito bom, né? Mas isso, quando um time é bom, quando você tem um elenco que saiba fazer isso, isso é maravilhoso, certo? Mas você tem um elenco limitado. Então, um elenco limitado fazendo isso na sua defesa é perigosíssimo. Ítalo quase deu um gol. Quase que ele perdeu uma bola, porque ele estava tentando sair com a bola ali e perdeu, e quase que a merda cobre logo no comecinho, antes de levar o gol, que já levou cedo, mas antes de levar o gol, a merda já ia cobrir ali. Então tem certos momentos, companheiro, que tem que dar chutão sim, viu? Chutão sim, você tá perto da grande área. Tem uma. Caiu. Voltou. Quicou. Não vai quieto, isso é um kick. Calma, pronto. Dessa vez foi rápido, né? Então, é um grave defeito do Santa Cruz, é a sua dupla de zaga, como a lateral esquerda, como o goleiro agora também a gente já ficou meio desconfiado. Então, veja que o sistema defensivo do Santa Cruz inteiro, né? Tá complicado. E aí tem outro probleminha também, que esse jogo também evidenciou, o camisa 9. Quem é o camisa 9 do Santa Cruz? Quem é o artilheiro do Santa Cruz? Quem é o centroavante do Santa Cruz? Não tem. Como é que num jogo contra o Afogados você cruzou 60 bolas dentro da área? Eu gosto de exagerar um pouquinho, tá, gente? Foi 60 não, mas enfim, é só um. Porra, você passa o segundo tempo todinho mandando bola para a área. E você não tem um miserável de um centroavante que ganha a bola, velho. Você não tem uma cabeçada, você não tem. Você perdeu todos os lances. Cadê meu centroavante? Quem é meu camisa 9? Que Michel Douglas fazendo raiva. Aí entra quem? Dagson. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando disse é pênalti pro Santa Cruz, primeiro que eu já não gosto de comemorar pênalti. Porque se você comemora demais o pênalti, o cara perde o pênalti, isso imagina a raiva depois. Então, você acha bom, eu fico da minha aqui, ó, não comemoro não. Quando eu vi que Dagson ia cobrar o pênalti, eu quase infarto, meu amigo. Eu digo, esse camarada, porque Dagson, eu vou dizer uma coisa, ele parece uma árvore. Ele parece uma árvore plantada no gramado. É uma árvore. O meu camisa 9 é uma árvore. Fica plantado na porcaria do gramado. Jogador pesado. Aí eu digo, pronto, lascou. Felizmente, Dagson pelo menos converteu o pênalti e evitou o vexame de começar perdendo. Né? Porque existem jogos que você meio que você quer ganhar todo o jogo, certo? Mas assim, você perder um clássico, é chato perder um clássico. Mas se você perde um clássico para o rival, na casa do rival, assim, é um jogo que poderia perder, né? E existem times que a gente chama intermediários, que por exemplo, são pesos diferentes de derrota, né? Há algum tempo já faz 10 anos, que você perder para o Salgueiro lá dentro de Salgueiro não é considerado assim uma tragédia, não. Não. Porque acontece, porque de vez em quando acontece. É um jogo dificílimo. De vez em quando acontece. Como durante muito tempo você levar uma lapadinha do Central lá em Caruaru também não era nada do outro mundo, não. Né? Mas você começar o Campeonato Pernambucano perdendo para o Afogados dentro do Arruda, né? Não era aquele jogo que você dizia assim, ó, eu queria ganhar, mas assim, enfim, tava na conta essa derrota aqui, né? Tá. Não tava. Né? Então, evitou, já foi muito ruim, tá? Você estrear com um empate com o Afogados já foi muito ruim, mas poderia ter sido pior. E agora, veja a responsabilidade que você joga, né, pro jogo seguinte. O jogo seguinte é um clássico. Então, se o Santa Cruz me apanha do Náutico, e aí pode acontecer, e esse é o problema. Fala aí que eu vou trazer o clima como vai agravado. Eu vou, pronto, a gente chega lá já já. Esse é o problema de você desperdiçar a chance de você
começar fazendo 3 pontos, né? Era um jogo que você tinha que ganhar. E aí o que você faz? Você, no máximo, empata, agora você tem a obrigação de ganhar um clássico, que poderia ser um jogo que, assim, porra, perdi, mas enfim, fazer o quê? É um clássico, né? Coisa e tal. Agora não, agora virou decisão para o Santa Cruz, né? Por quê? Porque não fez o dever de casa, né? E aí o clima que Celso se refere é por quê? Porque Hugo Cabral, tu precisa falar menos e jogar mais, porque tu foi outro destaque negativo. Tu foi outro destaque. Ó, só para dizer que eu falei das flores, Lucas Silva tá, foi o grande. Vitor, um abraço, companheiro. Mensagem de Vitor Luiz aí. O Cabral falando muito, jogando nada. É exatamente. O Lucas Silva foi o que destoou positivamente assim, do Santos. Jogou muito, principalmente no primeiro tempo, ali do lado direito. Tá? Foi um cara que realmente foi uma opção de entrega, enfim. Mas assim, teve muitos outros que ficaram devendo, como o seu Hugo Cabral, meu companheiro. Eu falei agora há pouco aqui do lado esquerdo, né, que o lado esquerdo não tinha jogo, do lado de Santa Cruz, e isso é culpa sua também, certo? Porque você não ganhou uma jogada, certo? Você vai viver do que fez no ano passado, porque fez uma série D boa, porque também o time era muito ruim, só tinha tu mesmo, né? Porque no Vila Nova tu não fez nada. No Vila Nova não fez nada. Começou agora muito mal. Então, assim, vai jogar bola e falar menos. Porque com declaração assim, companheiro, primeiro lugar, você está sendo duas coisas. Em primeiro lugar, você está sendo desrespeitoso. Você está sendo desrespeitoso, né? Hoje em dia, né, a gente já. Porque antigamente não, antigamente a arquibancada, você achava que a arquibancada tinha o direito de falar e fazer o que quisesse. E hoje em dia você já não é muito assim, né? Tem muita coisa que se diz da arquibancada que você já contesta, né? Mas assim, jogador de futebol desrespeitando assim instituição, não é nem um companheiro de time, É instituição, bom explicar o né? que é também, Franja, para quem não está sabendo, né? Pronto, ele foi entrevistado depois do jogo, e, enfim, e aí perguntaram, e aí, você foi vaiado, coisa e tal, e ele disse alguma coisa assim, e o jogo acontece, a cobrança, coisa e tal, é, hoje não foi um dia bom, mas domingo a Barba vai pagar, né? Chamou o Náutico de Barba, quer dizer, o Náutico apoiou de graça, né? Porque sabe qual é o porquê você meter aí essa provocação, essa E coisa. desviar o foco, Provocação não, talvez, esse né? desrespeito, né? Então, assim, com uma frase como essa, você tá desrespeitando, não é o jogador, não, você está desrespeitando a instituição Náutico, né? E em segundo lugar, você está sendo burro, Hugo Cabral. Você está sendo muito burro, porque você está dando combustível para o Náutico, sabe? Quando você dá uma declaração dessa, você faz com que o adversário ele entre com tanta vontade, sabe, de calar sua boca, que é como se ele jogasse com 12 contra 11, sabe? Então, assim, tá na hora de você falar menos. Não dê entrevista, não. Eu não tenho interesse em ouvir você, não, por falar, não, companheiro. Dê entrevista, não, certo? Agora jogue bola. Jogue bola e não fale não. Pronto. Agora, o que não pode é você não falar, não jogar nada e falar muito. Aí você está errado. E muito. Talvez a gente vá se aprofundar nisso aqui ainda. Só mais um detalhe para fechar aqui a minha análise do Santa Cruz. Foram 9.500 torcedores. Acho que para uma quinta-feira à noite, né, um ingresso tão caro para ver Santa Cruz e Afogados, né, ingresso de até R$ 50, sabendo da realidade do Santa Cruz, da torcida do Santa Cruz, acho que foi um bom público, mas acho até que poderia ter tido mais gente. Conheço muita gente que estava ansiosa para ver o Santa Cruz de novo, né, para ter raiva, né, Santa Cruz. Mas é o tipo da coisa. Antônio Neto talvez não conheça o que é a torcida do Santa Cruz, né, deveria conhecer, né, porque já está aí dentro há muito tempo, né? Não é Tem de muita hoje, gente, né? né, que está no sangue, né, a LN, que esteve no Santa Cruz, então deveria conhecer, mas parece que não conhece, ou se conhece, não está muito preocupado. Torcedor do Santa Cruz, em nenhum momento da história do Santa Cruz,
o torcedor raiz do Santa Cruz, o povão, aí, né? Em nenhum momento o torcedor do Santa Cruz teve condições de pagar um ingresso tão caro, até porque 3 dias depois tem outro jogo, né? Então, no máximo, ele faz uma escolha, e a escolha vai ser o clássico, né? Então, será possível que se você diminui 30% desse preço de ingresso, não tinha 30% mais gente no estádio, será que a conta não fica igual? Só que você ganha a mesma quantidade de dinheiro que você ganharia, mas com bem mais gente no estádio, né? Então é um raciocínio que talvez seja muito difícil de ser alcançado, né? Por certos dirigentes. Mas, enfim, de qualquer maneira, foi um bom público. Pena que a turma saiu de lá chateada, né? No fim, até não teve vaia. Teve no fim do primeiro tempo, mas eu acho que o torcedor meio que deu um desconto, digamos assim, para a entrega do time, porque de fato o time se entregou. O time correu, o time pressionou, o time tentou abafa, enfim, não faltou isso, não faltou perna, né? Faltou realmente a qualidade, mas o torcedor deu uma colher de chá, teve o empate no fim, teve a entrega e houve até alguns tímidos aplausos no fim do jogo. Boa, Franja. Deixa eu só abrir aqui para Vilar e para Pacini também, que eu acho que essa questão de o Cabral, né, ela extrapola análise de futebol, extrapola uma análise geográfica, né? É simplesmente um negócio que não cabe dentro da nossa comunidade, porque é homofobia, né? Antes de tudo, porque você quer atribuir um caráter negativo a uma característica, né? E você está querendo fazer piada com um negócio que, na verdade, não tem graça. E isso para você desviar o foco das críticas sobre o seu próprio trabalho. Velho. Isso é bizarro. Desculpa, velho, mas assim, não cabe mais. É babaquice de sua parte. Não só no futebol. Se você falasse, tivesse uma atitude como essa, numa fila de banco, no consultório do médico, na carteira da escola, onde você tiver, se você estiver falando isso aí, você tá todo errado, velho. Você está sendo babaca, você está sendo homofóbico, a gente precisa dar o nome certo às coisas. E não precisa explicar por que isso não é legal, né? Então, deixando claro, não sei se Vilar e Pacini tem algo mais a contribuir, porque também é aquele negócio, né, Vilar, é um negócio tão estúpido, É, velho. é, é estúpido, é estúpido. E, inclusive, você até disse assim, Celso, desculpa, Cabral, mas você não peça desculpa, não, sabe? Tem que pedir desculpa a É, ele, né? exatamente. E ele foi isso aí que você disse mesmo, estúpido, babaca, né? E não tem graça não, viu, Cabral? Não tem graça não, sabe? Você quis ser engraçado a troco de quê, sabe? Isso não tem graça não, viu, companheiro? Como É também até, não tem graça o futebol que você tá jogando. é até anacrônico, né? Você vê um jogador Total. ainda usar esse tipo de provocação, assim. Quer dizer, é uma tentativa de provocar. É um erro por várias partes, porque é uma tentativa de provocar o adversário, de também de afastar as críticas sobre o próprio trabalho dele, merecidos, né? As críticas do torcedor. E além de tudo, ele é homofóbico, ou seja, é um anacronismo assim surreal. Eu me sinto como se a gente estivesse ainda no futebol dos anos 90, Né? em que esse tipo de prática era algo aceitável, assim, né? E me parece que o Hugo Cabral ele perdeu ao fazer essa provocação, assim, né? Tentar provocar, na verdade, com algo tão homofóbico assim, na verdade, ele perdeu um pouco o fio da história mesmo, né? O futebol hoje em dia não cabe mais isso. Na verdade, é Não muito mais cabe. mal visto do que ele pode ter agradado ali alguns torcedores que são tão babacas quanto ele ao fazer essa atitude. A verdade é essa, né? É Pode ter isso. algum torcedor aí que achou bacana chamar o Náutico de Barbie, mas assim, a grande maioria vai repudiar porque uma tentativa de provocar o adversário com algo que é extremamente homofóbico. Eu não sei nem se, como é em Pernambuco, se esse próprio apelido, né, essa coisa, sei lá, como é que fala isso, que deram ao Náutico, ainda é aceitável isso aí, né? Se ainda se fala isso. Não. Eu acho algo muito Não, veja, anacrônico. ainda existe essa sombra aqui no futebol, sabe? É algo que está associado a uma cultura relativamente recente, está relacionada
aos anos 90, ali, uma declaração de um dirigente do Santa Cruz que faz uma associação entre o Estádio dos Aflitos e uma casa de boneca. Aí pegou essa e se trata de forma homofóbica, no intuito de dizer, de associar a torcida do Náutico, a imagem do Náutico a uma boneca, né? E isso seria algo que diminuiria o valor da instituição ou da torcida. Por isso que é babaca, velho. Por isso que é tão babaca, sabe? Porque nada nessa história faz sentido. Fora de uma comunidade não homofóbica, né? Onde isso vai repercutir, né? Se só é engraçado, desconfie desse meio. Esse meio aí, ele ainda está ressoando coisas que são anacrônicas, para utilizar a expressão que Vilar acertou de forma muito adequada, né? Isso não é para ser engraçado. Não tem graça nisso aí, né? Quando você coloca graça nisso aí, você está apelando para um tipo de humor que é covarde, sabe? É você apontar para qualquer minoria que a gente fala, minoria de direitos sempre, sabe? Alguém que tem menos espaço na sociedade que você, e você aponta para a característica dela e ri dela por conta daquela característica que faz com que ela tenha menos direito que você. Então, você está sendo babaca nesse nível. É isso que a gente tem que pensar. Se está ressoando essa brincadeira, se você está num ambiente onde as pessoas estão achando graça isso aí, porra, tenta trabalhar, tenta mudar essa parada aí, entendeu? Porque tá errado. Tem que deixar, a gente tem que mudar as coisas da gente, primeiro da gente, de dentro para fora, depois dos ciclos mais próximos, e aí vai ampliando. É assim que a gente deixa à margem o que precisa ficar à margem.